37 ao 40, enquanto você que vai procurar na sua Bíblia procura, eu quero dizer para você, reforçar aqui, o que o pastor Rodinei estava falando. Vá para um pequeno grupo, esteja conosco lá. Estamos vivendo, irmãos, nós aqui na nossa igreja, pelo que a gente vê no Evangelho, todo cristão tem um caminho a trilhar. A primeira parte desse caminho é nasce de novo. Ele creu em Jesus e nasce. A segunda parte é quando começa a crescer. Jesus chama os discípulos e ajuda eles a crescer. Não envia eles de imediato, ajuda eles a crescer. Eles vão aprendendo, Jesus vai discipulando eles se reúnem com Jesus, por dias, por anos, eles vão se reunindo com Jesus. Então essa é a parte do crescimento. E a mesma coisa a gente vê com Paulo, Paulo e Timóteo, irmãos? Os irmãos estavam ontem falando ali do Timóteo. E depois que ele passa por essa fase, eles também são enviados, que é a parte que nós cremos que é a maturidade cristã. Então a gente não para só no nascimento. Eu já creio em Jesus, sou batizado. Não, nós temos que crescer. Para crescer a gente precisa ser discipulado, estar aprendendo a palavra. Para isso nós temos os grupos pequenos e o culto da quinta-feira. E também nós depois chegamos à maturidade, onde a gente vai então, além de estar sendo ajudado, também ajudar outras pessoas. Nós então temos aqui na nossa igreja o que a gente chama de ecossistema de crescimento. Não é ecossistema de crescimento de número, mas de indivíduos, tá? Então muitas igrejas fazem aí o caminho do crescimento, mas para números na igreja. Nós temos o ecossistema de crescimento para indivíduos, tá? Então para cada pessoa estar desenvolvendo a sua vida na fé, mas para isso você tem que estar inserido nesse contexto todo. Não só de um culto, mas do contexto da vida da igreja. Amém, gente? Diz assim a palavra de Deus, Mateus 22, capítulo 22, do 37 ao 40. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela fé que vai fortalecer a cada um de nós nesta noite, e que este seminário da família nos ajude com a nossa casa, com a nossa família, nos ajude, Senhor, a estar no centro da Tua vontade com o nosso lar. Pai, nós entregamos desde já a nossa família nas mãos e cremos que aquilo que o Senhor ministrar ao nosso coração nesta noite vai sim trazer milagres na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Relacionamentos para uma família saudável. Jesus ele está falando aqui sobre a lei, citando a lei, até porque depois das cartas ele não diz ame ao próximo como a si mesmo. Ele diz ame uns aos outros como eu vos amei, Jesus ele melhora isso depois. Mas esse texto ele mostra dois relacionamentos: o relacionamento com Deus e o relacionamento com as pessoas, com o próximo, seja ele próximo dentro de casa, e seja ele próximo distante. Esses dois tipos de relacionamento, Jesus ele trata aqui, trata também nos evangelhos, e trata também nas cartas, que o homem ele foi criado para se relacionar e se relacionar bem. Não há ninguém que esteja de forma saudável que esteja isolado. Nós não somos a favor de isolamento, e quinta-feira aqui nós citamos vários textos que mostram isso. E eu e você então, nós temos um Deus que ele é a favor de se relacionar, e bons relacionamentos, aqueles relacionamentos que a gente pode nos associar, que vai nos fazer bem, não nos fazer bem no sentido de nos deixar sempre feliz,
mas nos fazer bem no sentido de nos fazer crescer, amadurecer. Porque nem tudo que ajuda você a crescer, amadurecer, sempre vai te fazer feliz, irmão. Você não vai estar sempre alegre com as coisas. Nós temos uma alegria dentro de nós, que é uma alegria em Cristo. Mas nem tudo que acontece, às vezes dentro de casa, te deixa alegre, mas tudo que acontece ajuda você a amadurecer. E nós temos aqui 3 tipos de relacionamentos, que é o primeiro relacionamento que nós vamos tratar aqui, que é o relacionamento com outras pessoas. Como a nossa casa, a nossa família tem se relacionado com as outras pessoas. O segundo relacionamento que nós vamos falar é o relacionamento dentro de casa, o nosso relacionamento em família. E o terceiro relacionamento é o relacionamento que nós temos com Deus, que a nossa família tem com Deus. E um outro seminário que eu falei da família, eu separei Deus e a igreja, e nesse seminário eu deixei para falar Deus e a igreja em um só subtítulo da mensagem. Então o nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser separado da igreja. Por isso hoje, nesse seminário, nós vamos 3 tipos de relacionamento e não 4. Porque é o meu relacionamento com as pessoas em geral, o meu relacionamento com a minha família dentro de casa, e o meu relacionamento com Deus, que também está inserido à igreja. E o primeiro que eu quero ministrar nessa noite, irmãos, é o relacionamento com os outros. Nós temos um texto que Paulo, ele dá uma dica maravilhosa para a gente. E é uma dica que abre os olhos da gente para quem a gente vai se associar. Amizade a gente tem com todas as pessoas, mas com aquelas pessoas que a gente vai deixar nos influenciar. Porque você que permite quem vai influenciar você. É nós que permitimos. E Paulo, ele diz assim em 1 Coríntios, se puder dar um pouquinho de retorno para mim aqui. Eu forcei bastante a garganta na hora do louvor ali, ela fica fraca para pregar, né? 1 Coríntios 15, 33, diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Vamos falar junto isso, irmão? Diga assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Então as nossas amizades e as nossas associações, aquelas pessoas que a gente deixa influenciar, ela tem um grande impacto na nossa vida, e automaticamente um grande impacto na nossa família. É impossível, irmãos, separar essas coisas. Se você deixa e você se relaciona com pessoas que você permite que influenciem você, então essas pessoas vão trazer um impacto na tua vida, um impacto na tua vida e na tua casa, na tua família. Então a família, ela precisa saber, eu preciso saber, como o esposo na minha casa, como pai na minha casa, com quem eu estou me relacionando, que vai ajudar os meus filhos e vai ajudar a minha esposa. As mulheres dentro de casa, ela precisa saber que relacionamento ela está tendo, de amizade que tem influenciado ela, que vai ajudar ela no casamento dela, ou vai atrapalhar no casamento dela, que vai ajudar ela na criação dos filhos, que vai ajudar ela a estar bem com o esposo, que vai ajudar ela na vida com Deus. Nós temos que identificar relacionamentos que fortalecem a nossa família. E a mesma coisa, os filhos, os jovens, os adolescentes têm que saber, têm que serem orientados para quem que vai influenciar você. Porque depende de quem está influenciando você, vai ter um impacto dentro da tua casa, vai ter um impacto na tua família, vai trazer um impacto no coração dos teus pais, vai trazer um impacto no coração da sua mãe, do seu pai. Quem você está se relacionando não é só você que se relaciona, é toda a sua família. Por isso Paulo está dizendo, as más companhias corrompem os bons costumes. Preste atenção, essa palavra corromper que Paulo usa, é uma palavra que significa apodrecer. Apodrece, estraga tudo que foi ensinado, apodrece o que foi ensinado. Paulo está dizendo assim, olha, essas más companhias que estão influenciando a tua esposa, que estão influenciando o teu esposo, que estão influenciando os teus filhos, têm apodrecido, têm estragado tudo aquilo que já foi construído. Tudo que já foi construído.
Aí o cristão, ele sempre, o cristão em geral, né, graças a Deus aqui na nossa igreja a gente não vê isso, a não ser que a pessoa não tenha entendimento do evangelho da graça, ela atribui alguma coisa que está acontecendo ao diabo. Meu filho está assim por causa do diabo, está atrapalhando nossa casa, nossa família e nosso relacionamento por causa do diabo. O diabo tem feito tudo isso. E as pessoas sempre estão terceirizando essas coisas. Mas nós precisamos assumir que nós precisamos estar sempre atentos a quem a nossa casa, o nosso lar está se relacionando. Então existem relacionamentos que, irmãos, nós temos que investir mais, para andar mais junto, mais perto. Temos que investir tempo para estar cada vez mais com essas pessoas, porque elas ajudam a nossa família, elas ajudam o meu relacionamento entre casal, meu relacionamento com os meus filhos, eles ajudam a minha fé, a minha vida com Deus. Então eu vou investir nisso, que tem ajudado a fortalecer a minha fé. E Paulo, ele usa esse texto, mas Provérbios 13:20 também diz assim: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro de tolos sofre aflição. Quem sofre aflição, irmão, é porque tem uma maldição? Não, é porque é companheiro de tolos. Quem sofre aflição, isso é um livro de sabedoria, irmãos. Livro de Salmos, livros de Provérbios, são livros de sabedoria para a vida, não é lei, não é nada disso, é sabedoria. E está dizendo, olha, é como se ele estivesse dizendo assim: você não quer trazer aflição? Cuida com quem você anda, para que você não traga aflição para a tua casa, aflição para os teus pais, aflição para a sua vida, aflição para o teu casamento. Preste atenção nesses relacionamentos. Então uma família saudável, ela vai identificar relacionamentos que ela pode investir, e uma família saudável vai identificar relacionamentos que ela não pode investir. A gente pode ser amigo de todos, mas tem relacionamentos que valem a pena estar perto da gente, que vão nos fortalecer, que vão nos animar, que vão nos ajudar. Então que os nossos filhos, os nossos cônjuges, a nossa família, tenha a sabedoria de Deus, para saber quem vai estar perto no nosso lar, quem vai estar perto na nossa casa, quem vai estar perto dos nossos filhos. Eu acho interessante, às vezes tem filhos que eles ficam bravos com os pais, né? O pai vai e avisa, né? Olha, as pessoas, irmãos, as pessoas com mais experiência de vida, quando o filho, o adolescente, o jovem está indo com a farinha, a pessoa mais madura já está com o bolo pronto. Já está com o bolo pronto. E é interessante que o adolescente, o jovem, quando o pai fala alguma coisa, a mãe fala alguma coisa, ele fica bravo às vezes com o pai. Aí depois passa o tempo, ele diz assim: minha mãe tinha razão, meu pai tinha razão. Então por isso que é importante, mas só que o pai e a mãe, nós que somos pais, mães, a gente não pode desistir. Não é porque o filho vai se entristecer por uma verdade que nós falamos, que nós não vamos falar. Nós precisamos cumprir o nosso papel. Lembra de semana passada? Deus já nos deu a bênção da paternidade, Deus já deu a bênção da maternidade. Você pode cumprir o seu papel com a bênção de Deus. Não importa o que vão falar, o importante é que você vai cumprir o seu papel. Deus chamou eu e você para isso. Então cumpra o seu papel. Então primeiro, tenha bons relacionamentos com pessoas que agregam valor na sua vida. Cultive relacionamentos que edificam, que constroem a tua casa, que ajudam a construir o teu casamento, que ajudam a construir a tua fé. Sabe? É impressionante, às vezes as pessoas elas não se ligam que tem amizades e tem coisas que estão levando ela, porque a maioria dos cristãos, irmãos, preste atenção, a maioria dos cristãos, sem erro, você que já tem como eu, assim, mais de 30 anos no Evangelho, você sabe, irmão, do que eu estou falando. Nós que temos mais experiência no Evangelho, a gente sabe que a maioria dos cristãos, ao invés de influenciar, eles são influenciados. E isso é uma estatística que a gente não erra. É uma estatística que a gente não erra. Que pode ver, é muito mais fácil às vezes
ser influenciado e convidado para qualquer coisa que não tenha relação com o reino de Deus, do que convidar alguém e essa pessoa aceitar para algo que tem relação com o reino de Deus. Se você convida alguém que pode ser amigo seu, você vai, não tem nenhuma relação com o reino de Deus, não estou dizendo que é errado, estou dizendo que não tem relação com o reino de Deus, com as coisas de Deus que não edificam a sua fé. Aí você vai e participa, você é amigo, mas experimenta convidar para o seminário da família, para a festa dos grupos pequenos, convidar para um grupo pequeno. É muito mais fácil você participar com eles do que eles com você. E a maioria dos cristãos, eles são muito influenciados. De todo esse tempo que eu tenho no Evangelho, eu vi mais pessoas serem influenciadas, às vezes tem muito tempo de Evangelho, e são facilmente influenciadas. Por isso Paulo está dizendo, olha, você cuida com quem você anda. É muito sábio buscar amizade que nos aproximam cada vez mais de Deus, e não aquelas que enfraquecem a nossa fé. Eu quero falar agora sobre o segundo relacionamento, que é o relacionamento dentro da família. A maioria dos irmãos aqui já participaram por várias vezes dentro da minha casa, junto comigo. Inclusive tem irmãos aqui que já foram muitas vezes lá, e há um tempo atrás nós até instruía que participasse bastante junto, para saber como a gente lida em família. E Efésios capítulo 5, eu quero ler com vocês, Efésios 5, 25, Efésios 5, 25 e 6, do 1 ao 4, tá? 5, 25, diz assim: maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela. Agora o 6, do 1 ao 4, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você, e você tenha vida longa na terra. 4, pois, pais, não irritem os seus filhos, antes criem eles, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Deixa esse texto aqui para mim. Então aqui está falando de todo o relacionamento de família, entre os pais, entre os filhos. A palavra de Deus tem toda a instrução. O problema é que muitos cristãos, eles não leem as instruções. Tem muita gente que é que nem você ter uma máquina de lavar em casa, alguma coisa assim. Você tem lá, aí você nunca olhou, às vezes tem um problema que dá nela ali, que você olhando o manual, você ia saber. Mas como você não olha, você não sabe. Então aí você não consegue nem usar direito às vezes, não consegue nem usar, porque tem um manual. E assim também tem muitos cristãos que ele não procura estudar a palavra de Deus, e ele não sabe como agir nas situações que a Bíblia já está dizendo para ele. Por isso é importante, irmãos, estar no grupo pequeno, estar na quinta-feira estudando a palavra, fazer os cursos aqui que a igreja tem, para que a gente venha saber como agir em cada situação da nossa vida. E esse texto de Efésios, ele está dizendo para nós como a gente precisa agir em nossa família, em nosso lar, com a nossa esposa, com o nosso esposo. E o texto termina dizendo assim: criem eles segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olha que interessante, mas como que os pais vão criar segundo a instrução do Senhor, se não sabem a instrução do Senhor? Como que eles vão criar segundo o conselho do Senhor, se eles não sabem o conselho do Senhor? Então é importante primeiro que aqueles que são responsáveis por alguém, conheçam o conselho do Senhor, conheçam as instruções do Senhor. Então uma família saudável, ela precisa também se relacionar bem dentro de casa. Então aqui fala de maridos, mulheres, de filhos. A família foi criada para ser um ambiente de amor, de respeito, e mais, um ambiente de paz. É ou não é, irmãos? Não é verdade? É um ambiente de paz, onde a gente chega do nosso trabalho às vezes, e quer o quê? Paz. A gente chega da rua às vezes e quer o quê? Quer às vezes descansar de toda a canseira que a gente teve durante o dia, não só física, mas emocional. Então é bom que todos ali estejam
de comum acordo, de ter respeito e de trazer a paz para o lar. Por isso a palavra de Deus aqui traz todas as instruções. Mas eu quero falar aqui, preste atenção agora, de alguns desafios da nossa família. Temos muitos desafios, não é verdade, irmãos? Muitos desafios. Não é como a gente está namorando lá e diz assim, ai, eu quero casar com fulano, eu vou casar, e a gente pensa assim, nossa, vai ser um mar de rosa, eu vou viver namorando com fulano, e a gente vai fazer a nossa casa, e daí, fazer a nossa casa, vamos sair do trabalho, chegar em casa, vamos namorar mais um pouco, daí depois a gente vai viajar, aí a gente vai comer o que a gente quer por aí, a gente pensa que é só assim quando está namorando. Mas aí quando a gente casa, vem os desafios, é ou não é, irmãos? Ah não, pastor, na minha não, Deus o livre, então não sei que casa você tem, porque isso é normal. Mas vem os desafios, e alguns desafios nós vamos tratar aqui agora. Primeiro, a falta de diálogo entre nós em casa, entre os pais, entre os filhos, e como isso tem aumentado, né? Toda vez que eu vou fazer o seminário da família, eu pesquiso muita coisa, e o que a gente vê é que tem aumentado bastante, o tempo das pessoas mais digital e menos o tempo das pessoas com a família. Tem duas coisas que diminuíram muito, né? Eu vi até um gráfico, acho que de 1900 e sei lá quanto, 60 ou 70, e o gráfico ele diminuiu bastante duas coisas principais: o tempo que as pessoas têm com a família e o tempo que as pessoas têm com a igreja. Isso baixou, irmãos, um monte. As pessoas mais agora estão online, elas estão mais no digital. Tem pessoas que nem no culto presencial vão, elas olham a mensagem gravada ou a live do culto. Isso não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que a gente esteja com aquilo que é essencial na nossa vida. Se nós tivermos que abrir mão, que se abra mão de outra coisa, mas não da nossa família, que se abra mão de outra coisa, mas não do convívio da nossa fé. A ausência de tempo de qualidade juntos é outro desafio, ainda mais quando esse mundo força a gente a buscar cada vez mais dinheiro, cada vez mais trabalho, cada vez mais profissão. Quanto mais a gente busca essas coisas, eu não estou dizendo que é errado, eu só estou dizendo que nós precisamos abrir os nossos olhos para ter um tempo de qualidade com a nossa família. Amém, gente? Uma igreja saudável tem tempo com a família. Tem tempo com a família. A falta de perdão, reconciliação dentro do lar é um desafio também, porque, como eu falo, às vezes, vamos ministrar para casais, a gente fala às vezes o seguinte: você está fazendo dois ao invés de um. A família parece que são vários de casa, e é um time só, que estão todos unidos para vencer, irmãos, para vencer e para andar bem aqui nessa terra. Mas parece que são vários. E por que parece que são vários? Porque falta o perdão, porque falta a reconciliação. Mas nós temos o Deus de toda graça sobre a nossa vida, que nos ajuda também a perdoar. E eu deixo sempre uma perguntinha para você, para que você raciocine e pense sobre você. Irmão, que tamanho é o seu pavio dentro de casa? Eu tenho pavio curto, pastor. Pois é, irmão. Deixa o Espírito Santo deixar ele maior. Isso vai ajudar muito. Permita o Espírito Santo deixar ele maior. Não seja pavio curto. Isso não ajudou até agora. A gente sabe que sempre dá problema, e tem gente que sempre passa pelo mesmo problema, acontecem as mesmas coisas, e a pessoa sempre com aquela ideia dela de pavio curto, de que ela é assim, de que tem é o dono da verdade, a dona da verdade. Escute, deixa o Espírito Santo deixar maior o seu pavio, deixa ele deixar você com mais paciência, deixa o Espírito Santo nesta noite deixar você com mais perdão no seu coração, com mais graça. Você recebeu graça, você nem merecia ser perdoado, e você foi perdoado, você recebeu graça. Quem recebeu graça, ministra graça. Aleluia. Eu fui perdoado, então eu sei que dentro da minha casa eu preciso perdoar. Perdoe também, vamos perdoar em nome de Jesus. Que esse desafio não seja mais um desafio para nós.
restaurar o relacionamento, criar uma cultura de respeito dentro do lar. Nós aqui na nossa igreja, nós estamos numa transição de cultura, os irmãos sabem, nós tivemos uma transição doutrinária, e nós estamos agora por um processo de transição de estrutura, saindo daquela estrutura evangeliquez e entrando numa estrutura do evangelho, e é uma nova cultura, e isso você vai, se você não está junto em todo esse processo, você vai ficar assim, o que está acontecendo na igreja? O que está acontecendo? Porque você não está junto nesse processo de transição. E dentro da nossa casa, nós temos que trazer uma nova cultura. Às vezes a gente precisa parar, e não importa o tempo que a gente está casado, irmãos. Tem alguém aqui casado mais de 30 anos, irmãos? Mais de 30 anos, olha só, 1, 2, deixa eu ver quantos, 1, 2, 30 anos, 3, 4, nós, mais de 30 anos casados. Venham aqui pregar então. Tem muita experiência para trazer, né? A gente precisa conversar com esses casais, irmãos. Você precisa conversar com essas famílias. Eu sempre que posso, eu estou conversando com alguma pessoa com mais experiência, com mais idade, porque a gente precisa trazer na nossa vida, no lar, muitas vezes uma nova cultura. Nós temos que tirar aquela cultura antiga de desrespeito, de falta de perdão, de impaciência, e trazer uma nova cultura. E às vezes para trazer uma nova cultura nós precisamos de ajuda, porque vai mudar muita coisa ali que precisa ser mudada, e a gente às vezes sozinho não consegue. Não é verdade que às vezes a gente tem que mudar algumas coisas dentro do lar? É uma mudança de cultura. É uma mudança de cultura. Quando você casou, por exemplo, às vezes você tinha um costume lá de, sei lá, deixar a tua toalha no quarto, em qualquer lugar. Aí você casou e você foi fazer isso também depois de casado. Aí quando você fez isso, sua mulher parou assim e disse: aqui não é a casa da tua mãe. Aqui não é a casa da tua mãe, vai colocar essa toalha no lugar. Quer dizer, teve que mudar a cultura. É preciso a gente mudar a cultura, às vezes, dentro da nossa casa, para que haja mais respeito, para que haja mais harmonia, para que haja mais perdão. E eu quero fazer hoje com vocês aqui, diante de Deus, um compromisso de nós investirmos tempo de qualidade com a nossa família, tempo de comunhão com a nossa família, amém, irmãos? Vamos orar por isso hoje? Em nome de Jesus. E o terceiro, irmãos, que eu quero falar hoje é sobre o relacionamento com Deus / igreja. Relacionamento com Deus / igreja. Sabe que tem um texto do Antigo Testamento, que Josué, diante de todas as pessoas, está dizendo assim: olha, eu não sei, decidam o que vocês vão fazer. Josué 24:15, se não me engano. E façam o que vocês quiserem, não mando na vida de vocês. Mas ele diz assim: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma uma decisão, ele diz: eu e minha casa vamos servir o Senhor. E vocês? Qual é a decisão que vocês vão tomar? Isso aí, Josué 24:15 diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Deuses antepassados serviram, além ou aos deuses dos amorreus, a terra você dizendo, porém eu e minha família serviremos ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Por que ele fala isso, irmãos? Escute, preste atenção, porque a saúde da nossa família está intimamente ligada com a nossa vida com Deus. Ah, pastor, mas tem gente que nem vai na igreja, que não sei o quê, e tem uma família boa. Eu não quero saber de quem não conhece a Deus. Eu quero saber dos filhos de Deus. Até ontem eu coloquei vários textos ali sobre por que os ímpios prosperam. Por que os ímpios prosperam? A nossa questão não é questionar como está a vida do ímpio, de quem não conhece a Deus. A nossa questão é saber, nós que conhecemos a Deus, como nós temos nos relacionado com Deus para que haja saúde na nossa família. Então não importa a vida do ímpio, o que importa é a minha vida com Deus, porque quem tem conhecimento sou eu, quem tem entendimento do evangelho sou eu, o ímpio não tem.
Toda a nossa saúde no nosso lar está ligada com a nossa relação com Deus. Como que nós fortalecemos esses relacionamentos com Deus? Nós temos várias coisas na nossa família que a gente pode fazer para criar um forte relacionamento com Deus. E coisas básicas da nossa casa, da nossa família. Primeiro, eu falei aqui alguns dias atrás, que tem irmãos às vezes que comentam comigo, né? Olha, pastor, eu fui para casa conversando com a minha mulher e assim, estava comentando sobre isso. Olha, pastor, cheguei em casa e nós estávamos em família conversando sobre o que foi falado no culto, e isso é muito bom, porque isso está dizendo o quê? Que dentro dessa casa há uma preocupação e uma importância com as coisas de Deus. Não é a igreja da porta para fora, não é a vida com Deus da porta para fora, não é a fé da porta para fora, não. Essa família deixou a fé entrar na sua casa. Essa família deixou a presença de Deus, das coisas de Deus entrarem no seu lar. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, algumas coisas, né? É ter pelo menos uma vez na semana um tempo de oração junto com a minha família. Faça isso, tire um tempo de oração com a sua família. Ensine, como nós lemos agora em Efésios, ensine os seus filhos o caminho do Senhor. Não é a igreja que ensina, irmãos. Nós temos ali um ambiente para as crianças, na quinta-feira, no domingo, nós temos um pequeno grupo das crianças, temos, inclusive vai melhorar mais ainda, muitas coisas aqui na nossa igreja, agora a partir desse mês. A gente tem isso, mas quem dá os passos principais da fé para a criança, a igreja, ela apoia a família, ela não ensina a família, ela apoia. Então quem tem que dar os primeiros passos de ensinar a orar, ensinar a cultuar, você está no culto, ensina o teu filho a cultuar, você ensina o seu filho a ser generoso, a contribuir, você ensina com exemplo, né? Se na hora do louvor, da adoração, você está assim, ele vai olhar para você e fazer assim também. Agora, se você está ali adorando a Deus, levantando as mãos, cantando, ele vai fazer a mesma coisa. Se ele vê que você também contribui, que você oferta, ele também vai fazer isso. Você está entendendo? Não é a igreja que ensina a nossa família, a igreja apoia, mas quem dá o exemplo e ensina é nós dentro de casa. Amém, irmãos? Escute, olhe, preste atenção. Eu e você somos uma família que é uma família de Deus. Você é uma família que é uma família de Deus. Você não é uma família de ímpios, de pessoas que não conhecem a Deus. Você é uma família de Deus. Então no seu lar tem que ter as coisas de Deus. Glória a Deus. Faça de Cristo o centro da sua casa. Eu tenho falado ali no grupo dos membros. Nós temos um grupo ali de avisos, né? Coloca ali uma orientação. Antes, prepara a tua casa, prepara a tua família para participar do culto. Coloca umas canções, coloca alguma coisa, prepara. Tá? Mesmo que tenha tantos afazeres, tem que arrumar isso, aquilo, para ir para o culto antes mesmo, coloca essa canção, vai preparando o teu coração para ouvir a palavra. Não sai de lá correndo, desliga a TV e vem para cá. A igreja, ela precisa ser vista como uma extensão da nossa família, onde nós aprendemos e servimos juntos a Deus. A nossa igreja é uma extensão da nossa família. É um lugar onde a nossa família também serve a Deus. Ela não serve a Deus só com a igreja, mas é também onde ela serve a Deus. São 3 relacionamentos que nós precisamos muito hoje pensar e colocar diante de Deus. Eu coloquei aqui vários exemplos da Bíblia, mas não vai dar tempo de ler, irmãos. A mensagem deu 5 páginas, não vai dar tempo de tudo. Mas eu quero deixar algumas coisas aqui para nós. Primeiro, escolha bem as suas amizades para a sua família. Escolha bem as suas amizades que vão fortalecer o teu casamento, a tua fé, a tua vida. Construa um ambiente de respeito no seu lar, de amor e de perdão. Em terceiro, que a igreja, Deus/igreja, seja a base da sua família. Que a igreja apoie a sua casa. Que a igreja e Deus apoiem a sua família. Amém, gente? Participe, leve a sua família. Seja alguém que mostre para a sua casa como servir a Deus. Tenha compromisso com Deus, compromisso com as coisas de Deus. Edifique a sua casa.
através da palavra de Deus, tenha um bom relacionamento com Deus e com a igreja, para que a sua família seja saudável também. Amém, irmãos? Vamos orar pela nossa família? Glória a Deus.